Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de história. Bom galera, o conteúdo da aula de hoje ele é revisional, no caso a nossa parte 2 para os estudos para a P1 do segundo trimestre. Bom, sobre o conteúdo que eu vou trabalhar nessa aula, ele é voltado para o quê? Para a gente elencar os principais pontos a serem estudados para a prova. O que significa que eu só vou fazer um resumo, certo? Já que você já tem esse conteúdo em outros vídeos e também o conteúdo trabalhado através das nossas atividades, tanto as atividades enviadas para o meu e-mail, assim como também as atividades do livro. Então fiquem atentos a isso. Bom, nós vamos trabalhar o que está incluído no capítulo 13 e capítulo 14. No caso, grandes navegações, mercantilismo e as civilizações pré-colombianas. Bom, na primeira parte do nosso vídeo, eu já cheguei até a citar a questão das grandes navegações e o mercantilismo. Então eu vou dar uma pincelada rápida a respeito disso. Bom, as grandes navegações, quando vocês forem fazer a prova, tanto essa prova quanto outras mais à frente, o que vocês devem ficar atentos é justamente a questão do pioneirismo português, assim como também dos espanhóis. No caso do pioneirismo português e dos espanhóis, de certa forma, ele está ligado ao fato de que a localização geográfica deles favorecia as grandes navegações, ou seja, esse passo deles se lançarem no Oceano Atlântico. Além disso, além dessa questão da condição geográfica, eles estarem na pontinha do continente europeu, na Península Ibérica, nós devemos também ficar atentos ao fato de que eles conseguiram se organizar politicamente enquanto estados antes dos demais países da Europa. No caso Portugal e Espanha, eles vão conseguir se tornar realmente Portugal e Espanha antes da Inglaterra, da França e de outros grandes estados europeus. Isso é outro ponto que vocês devem anotar. Bom, além disso, o pioneirismo deles também está ligado aos avanços na cartografia e também nas questões náuticas, como o desenvolvimento das caravelas portuguesas, que eram barcos com uma boa velocidade em relação ao seu tamanho, certo? Então, todos esses pontos devem ser levados em conta na questão do pioneirismo português. Bom, além disso, quando nós falarmos de grandes navegações, vocês devem ficar atentos ao quê? Vocês devem ficar atentos à questão ali relacionada ao próprio mercantilismo, ou seja, esses países eles se lançaram ao mar pelo fato da questão da mercadoria lá das Índias, a questão das especiarias e de outros produtos que tinham ali no Oriente, mas que estavam chegando somente através do intermédio dos genoveses, do pessoal ali da Península Itálica e também dos próprios muçulmanos. Então, qualquer comerciante da região central e do norte da Europa, esses caras eles teriam que passar ali por uma espécie de pedágio, tanto dos navegantes, dos comerciantes italianos, como também da galerinha ali dos muçulmanos na região da atual Turquia, principalmente os otomanos. Bom, nesse sentido, o que vai acontecer? Os portugueses, eles vão, o rei de Portugal, juntamente com a burguesia, eles vão se lançar ao mar. Uma verdadeira aventura para uma época onde algumas pessoas acreditavam, algumas não, muitas pessoas acreditavam que a Terra era plana, que existiam vários monstros no Oceano Atlântico e a vida dos portugueses não vai ser fácil. Eles vão demorar muito tempo para conseguir atingir o seu objetivo de contornar o continente africano e, enfim, estabelecer a rota com as Índias. Nesse processo, os portugueses eles vão amplificar o seu mundo conhecido. Antes, o mundo conhecido pelos europeus em geral era justamente o que? O norte da África, a região central da Ásia e a região norte da Ásia. Sul da Ásia não era conhecido,
o continente africano, né, na região central e na região sul não era conhecido, e no caso, a América também ela era inexistente na cabeça dos europeus. Tudo isso vai mudar justamente a partir das grandes navegações. E com esses contatos dos europeus com essas diferentes regiões, nós vamos ter o extermínio de diversas culturas e diversas pessoas. É o caso das diversas nações, né, que estavam presentes aqui na América antes da chegada dos europeus. No caso das culturas africanas, a mesma coisa. Existiam várias etnias, várias culturas que vão ser exterminadas a partir do contato com esses europeus, assim como também muitas pessoas vão ser escravizadas, muitas pessoas vão ser, né, assassinadas. Então vai acontecer um verdadeiro extermínio no continente africano e também no continente americano, onde essas várias populações nativas vão estar sendo, né, assassinadas de acordo ali com o interesse dos europeus de explorarem determinados aspectos do continente americano, certo? Nesse sentido, quando nós falamos da América, nós devemos ficar atentos à questão ali do quê? A questão das civilizações pré-colombianas. Quando trabalhar essa questão das civilizações pré-colombianas, vocês vão trabalhar diretamente com maias, astecas e incas. Fiquem atentos à organização política dos maias, dos astecas e dos incas. No caso dos maias, eles se organizavam numa espécie de cidades-estados, o que não, né, levava a um isolamento dessas cidades, porque existia um entrelaçamento cultural entre essas diversas cidades através da religião, através de trocas comerciais. Porém, cada uma dessas cidades-estados tinha, né, um líder, né, específico. Além disso, os maias eles vão ter, né, como principal característica, a questão dos calendários, a questão, né, da astronomia, matemática, muito desenvolvida. Os astecas eles vão herdar muitas coisas dos maias, mas eles vão se organizar numa espécie de império. E esse império asteca também vai ter uma grandiosidade bastante significativa, onde vão ter um desenvolvimento de uma agricultura diferenciada através das chinampas. Nós vamos ter também uma organização política e administrativa diferente, e todos esses pontos devem ser, né, trabalhados e salientados por vocês. A questão cultural deles, peguem, né, estudem alguns pontos da religião, da alimentação, porque eles podem ser abordados também. Sobre os incas, a estrutura política dos incas, a estrutura de dominação, a questão da comunicação dos incas, como eles ligavam áreas distantes do império, são pontos que vocês devem ficar atentos também, certo? Bom, a forma como os europeus, né, exterminaram e dominaram essas civilizações, ela vai muito pelo quê? Por estratégicas um tanto traiçoeiras. No caso, nós podemos pegar, por exemplo, a questão de jogar, né, tribos ou povos que eram dominados tanto pelos astecas quanto pelos incas e utilizar eles para conseguir, né, fazer frente em número contra o exército desses impérios. Outro ponto é eles utilizarem a doença, ou seja, uma espécie de guerra biológica, onde os europeus vão trazer doenças que eles não estavam preparados e vão utilizar essas doenças para matar, né, pessoas ali desses impérios que eles estavam tentando dominar. No caso dos incas, tem a situação também da rivalidade entre os próprios irmãos ali que estavam disputando o poder do Império Inca. Bom, no caso dos maias, essa civilização ela conheceu o seu fim antes da chegada dos europeus. Só que o seu legado, a sua cultura vai ser exterminada pelos europeus. Muitas obras, né, principalmente que estavam concentradas ali na região onde estava situado o Império Azteca, elas vão ser dizimadas posteriormente, principalmente com a chegada da Inquisição. Então, a cultura dos maias, os relatos, eles vão ser em grande parte exterminados também. Mas a civilização maia, ela conhece o seu fim antes da chegada dos europeus. No caso, eles vão ter o seu fim ali por volta do século X, século XI. Os astecas, eles vão ter ali, né, o seu fim
próximo, dentro ali da chegada dos europeus. Então tem uma participação dos europeus sim, principalmente de um cara chamado Hernán Cortés. No caso dos Incas, nós temos o Francisco Pizarro também como um cara que vai liderar essas tropas espanholas ali para dominar os Incas. E os Incas, eles, né, se desenvolveram ali por volta do século 13, 14 e eles estavam chegando ao ápice justamente no momento em que os espanhóis chegaram na América. Então, esses pontos devem estar fixados na cabeça de vocês. Antes da gente fechar esse vídeo, sobre o sistema econômico mercantilista, que já foi, né, pincelado antes, o sistema econômico mercantilista ele funcionava através da intervenção direta do rei. E essa intervenção direta do rei tinha como principal objetivo o quê? A balança comercial favorável. A balança comercial favorável é um nome que está presente inclusive na economia atual, que é o seguinte: o país, para ele conseguir ter um sucesso, né, a economia de um país ter sucesso, ela precisa que esse país exporte mais e importe menos. Mas, hoje em dia, né, o capitalismo atual, o sistema econômico atual, ele é muito mais complexo do que o mercantilismo ou o capitalismo primitivo, porque hoje existem diversas empresas, diversas instituições que extrapolam as linhas, né, dessas defesas alfandegárias, dessas linhas, né, de intervenção estatal. Naquela época, o rei ele se comportava diretamente quase como se fosse um gestor de uma grande empresa. Obviamente é um exemplo mais ou menos, vocês não devem levar ao pé da letra, até porque o rei ele era absoluto, certo? Ele tinha muito poder para fazer o que ele queria. Mas, nesse sentido, o rei ele administrava a economia com um contato muito direto, porque, né, a burguesia que vinha se desenvolvendo, ela vinha cobrando, né, alguns interesses segundo aquilo que eles também já tinham ali de dívida, né? No fato da nobreza dos reis terem se beneficiado com o dinheiro dos burgueses em determinadas situações, certo? Então a burguesia ela vai pressionar a todo momento o rei e o rei vai definir estratégias ali para aquela galerinha conseguir concentrar riquezas, certo? Então é tudo voltado na concentração de riquezas e o detalhe, quanto mais fosse concentrado riquezas, mais impostos os reis conseguiriam ter e mais arrecadação o Estado conseguiria ter, certo? Bom, na questão do mercantilismo, nós temos versões diferentes de acordo com cada país. Os espanhóis vão desenvolver o metalismo, os ingleses o bolinismo e os franceses o cobertismo. Fiquem atentos a essas diferenças, certo? Um forte abraço, galera. Obrigado pela atenção e até a próxima.